é o nosso Deus. Como eu disse, nós vamos trabalhar então hoje a pergunta 44. Não sei se nós vamos esgotá-la toda, embora seja uma pergunta bem curta. Talvez um dos assuntos mais importantes, né, da parte do estudo a respeito de Jesus Cristo, que é o sacerdócio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em favor do seu povo. Apenas lembrando os irmãos, a palavra de Deus apresenta 3 ofícios que Jesus Cristo assumiu para si. O ofício de profeta, que é aquele que anuncia a vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Os profetas do Antigo Testamento faziam isso, assim diz o Senhor, e trazia a revelação de Deus. O sacerdote, ou sacerdócio, né? É o segundo ofício, o ofício sacerdotal. É o ofício de representar o povo, tal como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento também. O sacerdote, ele ia lá, né, no momento de sacrifício, e ele então representava o povo diante de Deus. E o terceiro ofício, que é o ofício real, Cristo como rei, que é o que governa. Então, Cristo, ele fala a vontade de Deus. Nós só podemos conhecer a vontade, o decreto de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o profeta perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ou seja, ele nos representa de maneira perfeita, não como os profetas, os sacerdotes do Antigo Testamento, que faziam isso, mas eles tinham que fazer também pelos seus próprios pecados, porque eles eram seres humanos. Cristo não, ele não tinha pecado, então a representatividade de Cristo foi perfeita, né? E, em terceiro lugar, Cristo é o rei, que governa sobre toda a sua igreja, todo o seu povo, não apenas sobre o universo, né, no sentido geral de ser ele Deus soberano, mas ele é rei da sua igreja, ele é rei do seu povo. Então, Cristo é o nosso profeta, nós ouvimos a voz de Deus por meio dele. Ele é o nosso sacerdote, é aquele que nos representa diante de Deus de maneira perfeita, e ele é o nosso rei, é aquele que nos governa, ou seja, nós seguimos as suas leis, as suas ordens, porque ele é o nosso regente, né? Ele é o nosso rei. Então, são 3 ofícios, e destes 3, obviamente, cada um deles tem a sua particularidade, os 3 são igualmente importantes, mas o ofício sacerdotal, digamos, ele aparece com maior evidência na Escritura, porque o próprio ministério de Jesus Cristo, né, foi exatamente o ministério de salvar o seu povo dos pecados deles. Então, não é à toa que o ofício sacerdotal ele vai aparecer muitas vezes nas Escrituras Sagradas. E o livro, meus irmãos, bíblico, que melhor fala a respeito disso, é o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos necessariamente quem foi o autor humano, né? Alguns discutem, achando que tenha sido Paulo, outros atribuem a Apolo, que foi um parceiro de Paulo na época, também um pregador do Evangelho, outros dizem ter sido Barnabé, que também foi parceiro de Paulo, né? Especialmente no início ali do seu ministério, eles ficaram juntos, pastoreando a igreja. Barnabé parecia ser aquele que nós chamaríamos assim, aquele pastorzão, né? Aquele que gostava de tomar café, comer o pão de queijo na casa dos irmãos, né? Enquanto Paulo era aquele doutrinador, era aquele professor, né? E Barnabé sente falta na igreja de um professor. Barnabé falou: Paulo, eu cuido do povo, eu vou na casa do povo, acompanho, visito, mas eles estão precisando de um mestre, de um professor para ensinar a doutrina. Vamos lá para você ser o pastor auxiliar da igreja? E Paulo aceita, né, a proposta, e eles ficam juntos 3 anos. Interessante, né? Isso mostra a parceria do ministério pastoral e mostra que os pastores não são completos, né? Tem pastores que têm, digamos assim, não dons, mas eles têm características mesmo, talvez qualificações ou competências, né? Para usar um termo mais aí da pedagogia contemporânea, né? Tem competências diferentes, né? Então, Paulo era alguém mais dado a ser professor, a ser o mestre, enquanto Barnabé era aquele pastor de rebanho, né?
Não que Paulo não fosse, não que Barnabé não soubesse ensinar, não é isso, mas as ênfases eram distribuídas. Então, Paulo provavelmente, alguns dizem, tenha escrito a carta aos Hebreus, embora há uma corrente muito forte para dizer que não tenha sido Paulo em comparação com as demais cartas, por conta do estilo literário, né, do texto grego, etc. Mas nós sabemos que, independentemente disso, Deus não quis revelar, né, quem foi o autor humano da epístola. Isso não é necessariamente um problema para nós, porque se você compara a carta aos Hebreus com as demais escrituras sagradas, você vai perceber que a carta ela é de fato inspirada por Cristo Jesus, o Espírito de Cristo, né, melhor dizendo, inspirada pelo Espírito de Cristo, Espírito Santo, que deu a este autor humano, tenha sido ele Apolo, tenha sido ele Paulo, Barnabé ou qualquer outro, a compreensão a respeito do sacerdócio de Cristo. E é muito interessante, irmãos, porque a carta aos Hebreus, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas vou repetir, né, porque é sempre bom a gente memorizar, repetir. A carta aos Hebreus é como se fossem duas colunas. Imagina uma tabela, um quadro, né, que você tem duas colunas. De um lado, o escritor coloca o judaísmo, como que era o sacerdócio no judaísmo. E do outro lado, ele coloca como que era o sacerdócio no cristianismo. Então, ele pega Antigo Testamento e Novo Testamento, e ele compara. Então, eu não me lembro aqui se há algum autor que faça isso, no sentido didático, né? Talvez fosse até um bom trabalho, André, a gente fazer isso, fazer uma tabela mesmo, comparando, né? Porque é o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando assim, olha, primeiro, o sacerdote do Antigo Testamento, ele era representante do povo, Cristo também é representante do povo. Então, há uma semelhança. O sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava repetidamente para oferecer sacrifício pelo povo. Cristo entrou uma única vez. Cristo não repetiu o seu sacrifício. Ele foi à cruz uma única vez. O sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia sangue de animais. Cristo ofereceu o seu próprio sangue. O sacerdote do Antigo Testamento, quando oferecia o sangue dos animais, ele oferecia pelo povo e por ele mesmo, porque ele era pecador. Cristo ofereceu o seu sangue apenas pelo seu povo, porque ele não tinha pecado. O sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava num santuário feito por mãos humanas. Cristo entrou num santuário feito pelo próprio Deus, que é o céu. Ele penetrou o céu. O sacrifício do sacerdote, ele tinha que se renovar. Ele não era definitivo. O de Cristo foi definitivo, de uma vez por todas. Então, é muito interessante porque o escritor aos Hebreus vai mostrando as semelhanças do Antigo Testamento com o Novo Testamento, não é? Mas ele vai sempre dizendo que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento no que diz respeito ao cumprimento daquelas formas, né, que os sacerdotes faziam na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele foi superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque os sacerdotes do Antigo Testamento tinham todas essas limitações, enquanto Cristo, ele foi perfeito em todas as coisas. Então, no final das contas, a grande pergunta que Hebreus responde é a seguinte: qual das duas religiões é melhor? E aí a conclusão dele é óbvia. O cristianismo é superior ao judaísmo por conta de todos estes argumentos aqui que eu apresentei para vocês. Então, é uma epístola, é uma carta muito lógica, entendeu? Ela leva a gente a pensar, a raciocinar em relação a isso e a concluir que não vale a pena você ou se manter no judaísmo ou voltar para o judaísmo. Porque o que estava acontecendo naquela época é que, por causa da pressão contra os cristãos, aquelas pessoas que estavam sendo atraídas pelo cristianismo, elas estavam sendo pressionadas a voltar para o judaísmo.
Porque, veja bem, irmãos, talvez a gente pense, era fraqueza, mas não era uma coisa simples. Você mudar de religião e você receber toda a pressão, e a pressão não era só uma pressão como de hoje, né? Que às vezes alguém da família não fica ridicularizando a gente, fazendo piadinha nos grupos da família, né? Crentinho, não sei o quê, etc. Não, era perseguição que poderia levar à morte, inclusive. Né? As pessoas eram denunciadas, eram presas, eram espancadas, alguns eram mortos. Então, era um negócio, assim, complicado. Ninguém queria colocar sua cabeça para morrer de maneira, assim, digamos, gratuita, né? Então, as pessoas que tinham certeza, convicção do Evangelho de Jesus Cristo, elas perseveravam até o fim. Elas iam e se precisasse morrer, elas morreriam. Mas tinham aqueles que estavam patinando na fé, né? Não tinham convicção ainda, não tinham certeza ainda. Então, eles ficavam naquela, será que vale a pena, gente, a gente arriscar a família e aceitar essa proposta cristã? Quer saber de uma coisa? Vamos ficar aqui no judaísmo mesmo, quietinho aqui, que nós já estamos de boa aqui, não vamos criar confusão, não. Então, eles voltavam para o judaísmo, não é? A fim de proteger sua vida, às vezes, a sua família, etc. Só que o escritor aos Hebreus fala assim, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui para mostrar para vocês que ser cristão é muito mais profundo, decisivo do que ser judeu. E se você gostou do cristianismo, mas você volta ao judaísmo, fique esperto, porque isso é uma prova de que você não é verdadeiramente convertido. Então, a chamada de atenção do escritor aos Hebreus é neste sentido, de que aqueles que estavam, inclusive lá no capítulo 6, né, que é um texto, talvez um dos textos difíceis, talvez não, com certeza, um dos trechos difíceis de Hebreus, de interpretar, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, tem pessoas que experimentaram o Evangelho, que foram membros de igreja, participaram da ceia, fizeram tudo o que os crentes fazem, mas eles voltaram para o judaísmo. E aí o escritor chega a dizer, essas pessoas não vão se arrepender. Elas não podem ser arrependidas, elas não recebem o arrependimento de novo, porque é uma prova de que elas não são convertidas. Então, ali ele estava tratando de uma apostasia, né? Daquelas pessoas que foram lá, se tornaram membros da igreja cristã, mas com o passar do tempo, quer saber, vou voltar para lá. E aí ela voltava ao judaísmo como sendo uma prova de, vou usar uma expressão aqui, não é a mais correta, mas apenas didática, como uma prova de desconversão, né? Ela converteu e agora voltou atrás, dizendo, quer saber, vou ficar mesmo no judaísmo. Esse fenômeno tem acontecido no Brasil, claro que numa proporção, embora a gente dê muito ibope para isso, mas isso sempre aconteceu, né, na história da igreja. Mas a gente tem visto, por exemplo, pessoas de igrejas evangélicas retornarem ao catolicismo, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado, mas inclusive pastores, né? Teve um pastor presbiteriano, professor do seminário de Recife, que abandonou a IPB e voltou ao catolicismo romano, né? Professor de seminário. Então, ser professor de seminário não quer dizer muita coisa, não. Né? Ele voltou ao catolicismo e ficou famoso aí, fazendo live com padre e tal, né? Recente, isso deve ter, o quê? Uns 3 anos, 4 anos, eu acho. Recente. Então, por que isso acontece? Né? A gente não pode julgar o coração, obviamente, Deus proíbe de fazer isso, mas muito provavelmente porque a pessoa foi cativada ali pelos, entre aspas, os benefícios, né, de todo o ritual católico, aquela coisa toda, o simbolismo católico, né? Nós não sabemos por quê. Mas o que estava acontecendo em Hebreus era basicamente isso. O indivíduo, ele se tornava, entre aspas, cristão, mas aí ele voltava ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus fica bravo com essa turma, e ele fala, olha, vocês já deveriam ser mestres, no estágio que vocês estão, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês estão aí tomando leitinho, papinha. Eu queria dar feijoada para vocês, rabada, como é que é aquele negócio? Caldo de mocotó, né? Eu queria dar comida pesada, mas vocês não conseguem comer, então tem que ser mingauzinho mesmo. Como é que é o nome do mingau lá, dona Suécia, que ressuscita morto?
do hã? Capitão, isso aí. Então, né? Quer dizer, eu queria dar para vocês um negócio consistente, mas aí vocês estão tomando só mingauzinho. Ele fala isso lá na carta. Vocês já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido, mas vocês estão aí capengando. E a gente, infelizmente, vê isso em algumas igrejas, não é, irmãos? Pelo tempo que a pessoa tem de igreja, já deveria ter uma maturidade, né? Deveria conhecer mais a Escritura, conhecer mais a Deus, ter uma vida de maior compromisso. E, às vezes, nem isso nem sempre acontece. Infelizmente, às vezes, o conselho, por exemplo, tem que tratar de casos de disciplina, etc., de irmãos que são já velhos de igreja, são antigos de igreja, mas continuam imaturos, agindo como novos convertidos, né? Então, a carta aos Hebreus é um chamado de atenção a isso. E por que eu estou insistindo nesse ponto, né, de Hebreus? Porque nós vamos ler aqui alguns textos, e, sobretudo, em Hebreus, porque é o texto da Escritura que mais exalta o ofício sacerdotal de Cristo. Só Hebreus, pastor? Claro que não, você vai achar isso em várias partes da Escritura. Mas Hebreus é a carta que trata a respeito deste tema, né? Assim como a gente fala que Filipenses é a carta da alegria, né? Ou como a gente fala que Romanos é a carta teológica de Paulo, Hebreus é a carta sacerdotal, né? É a carta que exalta o sacerdócio de Jesus Cristo. E na pergunta 44 do Catecismo diz assim: como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Não é? Como Cristo exerce o ofício? Cristo exerce o ofício de sacerdote ao oferecer a si mesmo, ele se oferece a si mesmo a Deus como sacrifício, sem mácula, não é? Ele não tem pecado, de uma vez por todas, de uma vez para sempre, diferente lá do Antigo Testamento, para ser a propiciação pelos pecados do seu povo. E essa palavra aqui é muito bonita na Escritura, a palavra propiciação, palavra difícil, né, que a gente não usa tanto assim na nossa linguagem do dia a dia, mas é uma palavra muito rica, né, muito rica teologicamente falando. Ele é a propiciação pelos pecados do povo e também ao interceder continuamente em favor desse povo. Então, como Cristo exerce a função de sacerdote? Entregando-se a si mesmo. Ele se oferece voluntariamente a Deus. Oferecendo-se voluntariamente a Deus, ele então cumpre a exigência de Deus de que alguém morresse na cruz por causa do pecado do povo. Se fosse alguém como nós, não serviria, porque precisaria ser alguém perfeito. Nós já vimos isso lá atrás, quando a pergunta que nós tratamos a respeito de por que o mediador precisava ser homem, né? Ele precisava ser homem exatamente porque ele precisava nos representar. Mas por que o mediador também precisava ser Deus? Porque ele precisava ser perfeito. Um homem comum não resolveria o problema do pecado humano. Então, Cristo foi sem mácula, sem pecado, sem mancha. De uma vez por todas, Cristo não precisa ficar morrendo todo domingo, morrendo todo ano, não é? Ele morreu uma vez por todas, venceu a morte na ressurreição. Aliás, é um tema, né, que a gente vai tratar aí nessa semana, né, questão da chamada Semana Santa, ou não é, a Paixão de Cristo, etc., para substituir o seu povo, para ser a propiciação. Então, vamos ver alguns textos, irmãos? Vamos abrir aqui, por exemplo, em Hebreus. Vamos abrir inicialmente em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Eu sugiro aos irmãos, eu sei que muitos de vocês fazem devocionais, né, em textos específicos, mas se você puder abrir um parêntese aí nas suas devocionais e ler a carta aos Hebreus, fará muito bem. Os irmãos vão perceber, não é uma carta tão simples, tão fácil, ela tem, exatamente por trazer elementos do Antigo Testamento, ela se torna uma carta um pouco mais complicada, né, na interpretação que a gente faz, na leitura, mas é uma carta muito rica, muito rica. Vale muito a pena estudarmos a carta aos Hebreus. Claro, né, irmãos, vale a pena estudar a Bíblia toda, mas eu estou dizendo no sentido de que é uma carta que tem
uma especificidade aqui, né, em relação ao sacerdócio de Cristo. Olha só como começa, então, o capítulo 5. Diz assim, primeiro, eu vou ler, aliás, o 14 do capítulo 4. O versículo 14 diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, olha, que penetrou os céus. Então, aí você já vê que ele não penetrou o santuário humano, né? Eu estou aqui em 4,14. Confirmemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem mácula, sem pecado. Então, por essa razão, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos da parte de Deus misericórdia e também de encontrarmos a graça necessária para o socorro em qualquer ocasião que seja oportuna, para que Deus nos ensine a respeito disso, né? Então, você não está aqui abandonado. Cristo continua presente conosco, intercedendo pelo seu povo, né? Cristo se compadece do seu povo e ele continua na sua atuação sacerdotal. Agora, veja o capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, todo do Antigo Testamento, sendo tomado dentre os homens, quer dizer, então o sumo sacerdote não poderia ser um anjo, por exemplo, teria que ser um homem, né? E daí a gente tem as tribos sacerdotais, como os irmãos sabem, a tribo de Levi, né? Também a ordem de Melquisedeque, que é um dos mistérios aí, né, da Bíblia. A gente não sabe muito a respeito disso, mas a Bíblia traz a ordem de Melquisedeque, que é um tipo específico, né, uma categoria especial de sacerdote, né? A gente tem pouco de Melquisedeque na Bíblia, mas o que a gente tem já dá para a gente saber que era uma classe sacerdotal, era uma ordem sacerdotal específica, né? Inclusive de onde Jesus descende, porque o próprio texto aqui vai dizer da ordem de Melquisedeque, né? Era uma classe específica, mas era de entre homens. Então, anjos não eram sacerdotes, tinha que ser homem, ser humano. É constituído nas coisas concernentes a Deus. Então, o sacerdote ele tinha que se preocupar com o quê? Ele tinha que se preocupar com as coisas de Deus. Então, ele tinha um ofício específico para ministrar ao povo palavras de Deus. Para usar uma linguagem bem contemporânea, irmãos, é como se hoje fossem os pastores de tempo integral, não é? Só para os irmãos entenderem. Então, o sacerdote ele deixava de ter ocupações externas para se preocupar só com as questões relativas à parte espiritual do povo. Então, o sacerdote era responsável por cuidar pastoralmente do povo. Ele era o pastor do povo daquela época, né? Ele tinha que cuidar do povo. Então, ele não tinha ocupações externas, exteriores. Ele fazia as coisas concernentes a Deus, certo? A favor dos homens. Então, esta era uma outra especificação do sacerdote. Ele não batalhava contra os homens, pelo contrário, ele representava os homens. Ele era alguém que cuidava das pessoas, né? Para oferecer tanto dons, ou seja, oferecer as suas habilidades em favor do povo. Então, é exatamente o que um pastor faz hoje, né? O pastor, ele estuda, ele se prepara, ele se aperfeiçoa no conhecimento, para que ele possa oferecer ao povo de Deus aquilo que o povo necessita, né? Treinar o povo de Deus. Que, aliás, é o que Paulo fala lá em Efésios, né? Paulo fala que Deus deu pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, não é isso? Então, o ofício sacerdotal visava a esta obrigação. Então, o sacerdote ele era alguém do próprio povo, que era especificamente designado para as coisas de Deus, para se preparar em relação às coisas de Deus, a fim de que pudesse oferecer ao povo, em benefício do povo, tanto os seus dons, seus talentos, suas habilidades, quanto também, no final do versículo 1, os sacrifícios pelo pecado, né? Ele oferecia os sacrifícios pelo pecado. 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Então, repare que era alguém compassivo, né?
Ele tinha que ser um pastor mesmo, no sentido do termo, o pastor no sentido do termo daquele que cuida da ovelha ferida, né? Ele tem que se compadecer, condoer-se das fraquezas. Não pode ser uma pessoa que espante, né, as ovelhas. Ele tem que acolher essas pessoas, cuidar delas, pastoreá-las. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele é ser humano e ele sabe o que é pecar. Aliás, irmãos, esse é um ponto, eu vou fazer um parênteses aqui, né, porque esse é um ponto muito interessante do ministério pastoral, né? Eu, às vezes, converso isso com alguns colegas, do perigo que é nós, pastores, às vezes, considerarmos que somos pessoas infalíveis. E, às vezes, eu vejo algumas pregações assim moralistas, né, de alguns colegas, que parece que o camarada não tem pecado. Né? Ele fala de um jeito assim que ele não tem pecado. Você olha, chega a acender aquela auréolazinha brilhante na cabeça, né? É quase um canônico, né? E, às vezes, eu penso como é bom um pastor ele ter a liberdade de confessar os seus pecados. Talvez ele não possa fazer isso para a igreja toda. Talvez não, porque talvez os irmãos, alguns pelo menos, não tenham maturidade, né, para absorver alguns dos pecados do pastor. Quando eu digo pecado, irmão, né, uma notinha de rodapé, não estou me referindo aqui a pecados públicos, escândalos, não é isso, né, porque a Bíblia diz que o presbítero tem que ser irrepreensível, né? Então, não estou falando aqui de pecado no sentido de você passar a mão na cabeça. Então, quer dizer, o pastor adulterou. Não, vamos esconder isso aí. Não, vamos, né? Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Eu estou falando no sentido de pecados que todos nós temos, né? Das fraquezas que todos nós temos. De, às vezes, por exemplo, você dá lugar ao seu coração para, por exemplo, irar-se contra alguém, não é? Talvez um membro da igreja fala alguma coisa e você ali fica irado, querendo vingar do irmão. É um pecado, né? Ou, às vezes, o pecado da fraqueza de tratar da situação. O pastor, às vezes, não tem coragem. A Bíblia chama isso de timidez, né? Que é você não ter a coragem de pregar a palavra com intrepidez. Você fica, às vezes, ali dominado pelo medo e tal, como foi o caso de Gideão, né? Dominado pelo medo, o medo do fracasso. Então, são esses pecados que eu estou dizendo, né? São coisas que todos nós temos. Então, como é bom, como seria bom se os pastores aprendessem a perceber suas próprias fraquezas e a confessar aos irmãos suas fraquezas. Chamar um irmão mais querido ali e dizer, irmão, olha, eu preciso que você me acompanhe nisso, né? Eu tenho essa fraqueza, eu preciso do seu cuidado, do seu pastoreio. Como seria bom se os pastores tivessem essa humildade? Por quê? Porque eles são fracos também, como aqui Hebreus está dizendo, olha, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. Tem um livro, irmãos, muito bom, ele é escrito para pastores, especialmente. Presbíteros também devem ler esse livro, inclusive, né? É o livro do pastor Paul Tripp, que o título é Vocação Perigosa. O título já é Vocação Perigosa. Ontem eu dei um livro para Fernandinha de presente. O título do livro é assim, Socorro, tornei-me mulher de pastor. É um livro da editora Pronobis, né? Um livro muito interessante. E por quê? Porque a gente precisa ter essa compreensão, essa dimensão. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, né? Nesse livro do Paul Tripp, Vocação Perigosa, o Paul Tripp fala sobre isso. Ele fala que os pastores, muitas vezes, eles se acham infalíveis. E isso causa mal à igreja. O pastor, de vez em quando, precisa confessar os seus pecados, né? E dizer, irmãos, olha, eu também peco, eu também faço isso, aquilo. Porque a igreja precisa ver que o pastor é humano, como todo mundo, e que precisa ser pastoreado também. Às vezes o pastor não está bem, passando por uma situação difícil, precisa ali do apoio, da oração, do cuidado, de um conselho, às vezes até de uma repreensão mesmo, né? No sentido, pastor, cuidado com isso aí, eu acho que o senhor foi por um caminho perigoso, cuidado, né? E o pastor tem que estar aberto a isso. Ele não pode se colocar como, eu sou infalível e tal. Jamais, né? Os sacerdotes do Antigo Testamento, claramente o escritor diz, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, olha só, por essa razão,
ou seja, por ele estar rodeado de fraquezas, né? Deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. Então, na oração de confissão aqui, que a gente faz durante o culto, o pastor não está fora da oração, não. O pastor também diz amém, né? Porque o pastor está incluído ali naqueles pecados que estão sendo mencionados, né? E o pedido de perdão. Só Jesus não precisou confessar pecados. Nós não temos na Escritura nenhum episódio, nenhum texto, né? Nenhuma narrativa de que Jesus tenha dito, Pai, me perdoa, né? Não, em nenhum momento. Pelo contrário, Jesus orava pelos outros, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não é? Mas não por si mesmo, porque ele não tinha pecado, diferentemente desses sacerdotes aqui. Sim, mas... Uhum. Não fui eu, não, exatamente. Porque, às vezes, é feio para um pastor admitir que ele errou mesmo, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que e orem por nós, viu, irmãos? Orem pelos pastores, para que a gente seja humilde, né? Humilde, reconheça as nossas fraquezas, não há nenhum problema, nós somos irmãos em Cristo. Como eu disse, não que sejam pecados públicos, escandalosos. Nesses casos tem que haver disciplina mesmo. Mas eu me refiro ao fato de sermos pecadores, né? Como todos nós somos, e precisamos da graça de Deus. Pois, versículo 4, toma esta honra para si mesmo. Olha, interessante isso, né, irmãos? Hoje, as pessoas são tão motivadas a buscar honra para si, não é? O pessoal se autodenomina. Especialmente nas igrejas neopentecostais, você não tem nenhum tipo de liderança espiritual acima. O indivíduo, ele chega lá e abre o igreja e fala, eu sou apóstolo. Não é? Ele se autodeclara. A gente viu isso lá em Jezabel, né? Na igreja de Tiatira, ela se autodeclarava profetiza. Os judaizantes também, não é? Se autodeclaram judeus, mas não são. Então, repare que o sacerdote, ele não se autodeclarava, era uma honra dada por alguém que Deus designava. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Parece uma contradição, porque Paulo diz que aquele que almeja o presbiterato, ele almeja uma boa coisa, né? Uma grande obra, uma boa obra. Parece que Paulo está dizendo ali que as pessoas têm que desejar, cobiçar, né? O presbiterato. Mas a ideia de Paulo ali, obviamente, não é esta. A ideia de Paulo ali de aspirar, desejar o episcopado, né, o presbiterato, é no sentido de você saber que Deus te designou para esse ministério, você é um chamado por Deus e você voluntariamente se coloca à disposição de Deus. Pai, eu estou aqui para servi-lo naquilo que o Senhor quiser. Né? É o chamado que nós geralmente usamos esse nome, né? Chamado ministerial ou vocação ministerial. É algo muito interno do coração. Deus diz, olha, vai, eu estou com você. Eu quero que você atue nisso. Mas não é aquele desejar no sentido da cobiça pecaminosa, né? Ah, eu quero ser pastor, que eu vou mudar esse conselho. Tal, né? Ah, eu quero ser presbítero, porque eu vou chegar lá, eu vou pôr para quebrar nesse conselho, eles vão ver o que vai acontecer. Né? Obviamente não é nesse sentido que Paulo está falando. Eu me lembro de um pastor, certa vez, num determinado presbitério, que ele foi convidado, né, para ir para o presbitério, e ele chegou lá na reunião do presbitério todo empolado, todo, né, cheio de si, e falou, não, eu estou chegando aqui agora e nós vamos consertar aquela igreja lá. E tal, né? Aí eu falei, coitado, isso aí não vai durar. E não durou mesmo. Rachou a igreja, saiu, montou uma outra denominação, nem da IPB é mais. Aí, quer dizer, Deus não abençoa, irmãos, esse tipo de coisa. Então, a vocação de Paulo lá é nesse sentido aqui, é de alguém que compreende o seu chamado e com humildade se coloca, assim como Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Se o Senhor for servido, abençoar a tua igreja por meu ministério, eu estou aqui, estou pronto, não é? Como o hino que nós cantamos, estou pronto, Senhor, a fazer o que queres
né? Estou pronto a servir o Senhor. Então, essa é a vocação sacerdotal. Assim também, versículo 5, assim também Cristo a si mesmo, isso aqui é impressionante, irmãos. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, nem Jesus foi soberbo para se autodeclarar sacerdote. Nem Jesus teve esta pretensão, essa presunção de se tornar um sacerdote. Não, ele recebeu de Deus esta declaração maravilhosa, que, aliás, é retirada lá do Antigo Testamento. Olha aí o que Hebreus faz. Ele pega textos lá do Antigo Testamento e mostra aqui, ó, judeu, está vendo que você sabia isso aqui de cor? Você recitava isso aqui de cor, você lia isso aqui lá na sinagoga, só que você não interpretou, você não sabia o que estava falando. O texto está falando aqui de Jesus, do filho da ordem de Melquisedeque, é Jesus. Vocês estão aí tentando buscar um outro Messias, é Jesus. Né? Então, o tempo todo, Jesus está sendo mostrado lá para o judeu. Ele não estava querendo aceitar, por dureza do seu coração. 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto homem, né? Enquanto um homem aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, que é Deus o Pai. Quem é que podia livrar Jesus da morte? Deus Pai. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, então, outra nota de rodapé, as nossas orações são ouvidas quando são orações piedosas. Orações soberbas, orações de boca para fora, elas não, como dizem os irmãos mais velhos, né, não passam do teto. E agora os irmãos estão vendo como é que o teto é complicado, porque é concreto mesmo, então não passa, não tem jeito, né? Se fosse aquele forrinho mais leve, mas aqui não tem jeito, a oração bate ali e não sobe, né? Se não for piedade, e o que é piedade? Intimidade com Deus, relacionamento, não é? Uma amizade com Deus. Jesus tinha essa amizade, não é? E não é porque ele era Deus, é porque ele era homem, submisso, obediente. O escritor faz questão de dizer isso. Nos dias da sua carne, ele está separando aqui agora as duas naturezas do Redentor. A gente pode pensar, mas Jesus era Deus. Então, não, aqui ele está falando enquanto Jesus, homem. E esse Jesus, homem, ele chorava com lágrimas, está dizendo aqui. Esse Jesus, homem, ele fazia forte clamor. O que são os clamores, meus irmãos? Clamores é uma expressão típica do Antigo Testamento, do hebraico, que diz respeito a uma forma específica de oração. Nós vamos falar sobre isso qualquer dia desses. A gente vai fazer um estudo sobre oração, né, para os irmãos entenderem. Quando a gente fala assim, oração de invocação, oração de contrição, o que isso significa? E o Antigo Testamento, os judeus eram muito instruídos com relação a isso. Então, eles sabiam o que eram súplicas, o que era clamor, não é? O que eram orações imprecatórias, o que eram orações de invocação. Eles faziam isso com muita clareza, porque na cabeça deles, cada oração tinha um modelo específico, né? E o que eram os clamores? O clamor, ele é um tipo de oração que tem mais a ver com um sofrimento ou uma angústia interior do coração de algo que está para acontecer, né? E você quase que grita pelo socorro. Então, ilustrando, seria mais ou menos o seguinte: você está passando na rua e aí, de repente, você presencia ali um acidente, ou alguém passou mal, e aí você fica ali, aquela angústia, tentando e grita para alguém: me ajuda aqui, tal, fulano, tal, chama a polícia, chama a ambulância, tal. É essa a ideia. É você estar
ali numa situação de risco, de perigo, e você lançar em direção a Deus um grito de socorro, né? Então, a palavra clamor, ela indica isto, é um grito de socorro. Até quando, Senhor? Ele diz assim, clamarei ao Senhor, até quando, Senhor? Ou seja, é um grito de socorro, é um momento de angústia do servo de Deus. Jesus passou por isso. Veja que interessante, né? Jesus, mesmo sendo Deus, ele clamou a Deus. Nós nos lembramos disso lá no Getsêmani, Pai, não é? Na cruz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, sofrimento de Jesus, não é? A dor, o choro de Jesus por causa do próprio povo. Então ele foi homem como nós, ofereceu clamor, orações, súplicas, e aí os irmãos veem essa diferença, né? Oração é uma coisa, súplica é outra, clamor é outra, nós vamos falar disso depois. Ele ora ao Pai, que é quem podia o livrar da morte, foi ouvido pela sua piedade, e aí o versículo 8 fala assim, embora sendo filho, veja que filho está com letra maiúscula, né? Porque agora se refere ao filho no sentido de segunda pessoa da Trindade, embora sendo Deus, é isso que ele quer dizer, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, quer dizer, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, com letra maiúscula, segunda pessoa da Trindade, Cristo, ele se dispôs a obedecer. Porque ele precisava ser homem, gente. Então, ele nos representou nisso. Ele se tornou homem como nós, para mostrar a nós que a obediência é possível. Ah, pastor, mas ele era perfeito. Sim, mas olha o que diz o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, então Cristo foi treinado. Ele cresceu como qualquer criança, irmãos. Cresceu como qualquer criança, sendo instruído pelos seus pais, sendo instruído na lei, como qualquer pessoa. A dedicação de Cristo para com Deus era algo inimaginável, nós não fazemos ideia. A ponto de o Evangelho dizer que com 12 anos de idade, na sua adolescência, ele discutia, ouvia, aprendia com os mestres. Ali nós não interpretamos que Jesus tenha ensinado aos mestres, porque, inclusive, naquela época, isso não era nem muito aceito, né? Crianças não tomavam lugar de ensino naquele ambiente. As crianças eram, pelo contrário, as crianças eram, inclusive, desprezadas, né? Tanto que naquele episódio Jesus fala, não, deixem as crianças se aproximar. Porque criança era deixa para lá, né? Pega esse menino aí. Né? Criança não participava de nada. Por que o Evangelho fala que Jesus foi capaz de entrar na presença daqueles doutores da lei? Porque, muito provavelmente, eles perceberam naquela criança um conhecimento diferente. Olha, esse aí conhece a Bíblia, esse aí conhece a lei. Então, isso demonstra que Jesus era um grande estudioso da Bíblia, enquanto criança e adolescente. Não é? Muito provavelmente, os seus pais o instruíram de maneira muito obediente, lá o que Hebreus dizia, inculca na cabeça dele e tal. Né? Então, ele aprendeu a respeito disso. E ele se aperfeiçoou, e diz o versículo 9, tornou-se, olha, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por quem? Por Deus. Deus é quem nomeia os pastores, os sacerdotes. Ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus tornou-se carne, homem, passou por todas as limitações humanas, com exceção do pecado, para que pudesse nos representar diante do Pai. Interessante, né? Só um detalhe aí. Quando o escritor fala de Melquisedeque, aí ele faz um parênteses. Olha o versículo 11. A respeito disso aí, irmãos, nós temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Vocês são lentos para aprender. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, vocês têm novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, aqueles princípios elementares,
voltar lá na classe catecúmenos, né? Necessitando de leite. Então, interessante, né? Quando ele fala de Melquisedeque, ele fala assim, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque esse povo não vai aguentar ouvir, é muito, muito pesado a doutrina, deixa isso para lá. Primeiro eu vou fazer aqui um parênteses, né? Aí a gente tem um bloco que vai do 11 até 6:20. E ele só volta a falar de Melquisedeque lá no capítulo 7. Olha como é que começa o capítulo 7. Porque este Melquisedeque, interessante, né? Aí ele retoma Melquisedeque. Primeiro ele critica, ele fala, gente, já era para eu estar falando de Melquisedeque, mas eu não posso falar porque vocês estão lentos ainda no aprendizado. Então, vou com calma. Aí ele fala alguma coisa, ele adverte os irmãos a progredirem na fé, e aí depois ele volta. Agora nós vamos falar um pouco de Melquisedeque de novo, né? É uma tática de professor aí, né? O professor chega num assunto difícil, fala, irmãos, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, vamos deixar isso aqui mais para frente, vamos voltar aqui, né? Porque era um assunto mais complicado. Mas, irmãos, então, o capítulo 5 de Hebreus, até o versículo 10, como nós lemos aqui, o que vai nos mostrar? Vai nos mostrar o seguinte, que quais eram as qualificações necessárias para o sacerdote. Primeiro, né? De maneira resumida, o sacerdote ele tem que ser obrigatoriamente um membro da raça humana, Jesus era, escolhido de entre os homens. Segundo, o sacerdote precisa ser capaz de condoer-se das pessoas, dos ignorantes, dos que erram. Jesus fez isso, né? Jesus fez isso. Os sacerdotes não poderiam, de modo nenhum, tomar para si mesmos estes ofícios, como nós falamos também. Deus é quem deveria chamá-los, e em Cristo isso também aconteceu. Então, repare aquilo que eu disse aos irmãos. De um lado nós temos o judaísmo, o sacerdócio judaico, e de outro lado nós temos Cristo. Cristo vai cumprindo de modo perfeito tudo aquilo que estava pré-anunciado ali no sacerdócio do Antigo Testamento, né? E aí eu quero ler para os irmãos aqui, para finalizar, um trechinho da interpretação que o teólogo bíblico Gerhard Voss faz. Ele pergunta assim, de que modo Cristo possui as qualificações para o ofício sacerdotal? Ele diz assim, letra A, né? Primeiro, através da encarnação, por tomar para si mesmo a natureza humana, ele se tornou um ser humano, e ao se tornar um membro da raça humana, ele estava qualificado para ser escolhido de entre os homens para o ofício sacerdotal. Então a gente vai ver que a humilhação de Cristo, né, que foi esse ato de encarnar-se, de esvaziar-se de si mesmo enquanto Deus e tornar-se homem, foi o primeiro caminho para esse ofício sacerdotal. Segundo, porque ele estava, entre aspas, rodeado de fraquezas, né? Aqui não significa necessariamente os pecados, mas, segundo Gerhard Voss, ele diz, ele suportou as aflições, suportou os sofrimentos da vida humana, e aí ele lembra lá de Isaías, né? Como homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus podia se compadecer dos ignorantes e dos que erram. E terceiro lugar, ele mesmo não tomou para si o ofício sacerdotal, mas foi chamado por Deus, assim como fora Arão, como nós acabamos de ver aqui no versículo 4 do capítulo 5. Né? Então hoje, irmãos, é esta introdução, com a graça de Deus, no próximo estudo a gente continua falando um pouco mais sobre isso, né? Porque eu quero aprofundar um pouco mais nesta questão sacerdotal, porque, como eu disse aos irmãos, é um ponto muito importante da nossa doutrina cristã, que é exatamente quando nós compreendemos que Cristo, ele é o nosso representante perfeito, né? E quando nós cremos nesta verdade, irmãos, a nossa vida muda. Muda, porque agora você não vê Cristo somente como uma pessoa distante, né? Um Deus, alguém, mas é uma pessoa que está se relacionando com você. Ele é aquele que intercede por você, é aquele sobre quem você pode lançar toda a ansiedade, né? Então, Cristo, ele vai, o ofício sacerdotal, ele aproxima Deus de nós, né? O profeta fica mais distante, ele lança a palavra de Deus. O rei, ele está sentado no trono governando, o sacerdote não. Ele circula entre as pessoas, ele está no meio do povo. Então, o ofício sacerdotal traz exatamente essa ideia de um Deus que se relaciona, né? De um Deus que está pronto para te ouvir, para cuidar de você, para responder às suas angústias, para te representar. Então, por isso que esse tema ele é realmente muito rico, né? E fala muito aos nossos corações, porque trata desta relação de Cristo Jesus conosco,
enquanto seu povo.